aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse podcast. Esse é o primeiro episódio do Geek Space de 2023, agora com uma nova direção. Eu sou a Renata Lavini e hoje a gente vai falar sobre essa sensação que está sendo a série The Last of Us. Então, eu tô aqui com os meus convidados, Otávio e Matheus Lobo. Gente, eu queria que vocês falassem um pouco. E aí, a HBO acertou ou não com esse lançamento? Acertou, em The Last of Us acertou, mas em Velma... Mas The Last of Us tá perfeitinho, tá seguindo a história do game direitinho e com coisas a mais. A HBO nunca decepciona, né? Depois do sucesso estrondoso de House of Dragon e Game of Thrones, obviamente ela ia acertar em The Last of Us. Inclusive é uma coisa que eu tava até falando com a minha mãe esses tempos, é que ela falou, nossa, eu conheço essa menininha, que é a Ellie. Ela ficou assim, essa menina tem muita personalidade, eu tenho a impressão de que eu já vi ela em algum lugar, e era de Game of Thrones. Que ela fez a... Como é o nome? Eu não sei nem o nome dela, mas é aquela menina que ela chega a morrer logo no início, mas ela toma conta de um exército todo ali no Ela já norte. tinha uma personalidade forte lá em Game of Thrones, né? E ela aí trouxe ela um pouco veio... dessa personalidade também pro... Exatamente, ela já cria, eu acho que a própria atriz, ela já cria essa expectativa. Eu gostei muito da escolha dos atores, assim, porque o Pedro Pascal também tava em Game of Thrones, né? Ele era o Oberyn lá, e a gente Fez cria... uma ponta de luxo, né? Uma participação rápida, assim, sem spoiler, pra quem ainda não viu Game of Thrones. Mas, gente, qual pra gente se situar, qual é a intimidade de vocês com The Last of Us? Vocês já jogaram o jogo? Vocês já assistiram a série? Vocês estão acompanhando? Como é que tá sendo? Já zerei o jogo, zerei de novo pra poder vir aqui, né? E Nerd. eu já assisti a série também, né? Que a gente tá acompanhando. Peraí, tu zerou de novo pra vir aqui? Sim, porque eu zerei quando era criança. O jogo é de quando? 2013? Eu não sei. Não Eu lembro. acho que é 2013, o primeiro jogo, né? Aí eu zerei faz muito tempo que eu não lembrava. Aí eu falei, eu acho que eu vou zerar de novo pra eu conseguir encaixar as coisas da série aqui. Eu assistindo gameplay. Nerd é assim, amiga, nerd é assim. Eu vi que tu precisa de 24 horas, né? Assim, no mínimo, pra conseguir zerar. Ou não? Eu zerei em 6. Eu zerei 6, 7 por Tá aí. louco. Mas aí fui chutado. Foi só pra entender rapidola e cair fora. Entendi. E tu, Otávio? Olha, eu tive a primeira experiência com o jogo ano passado. Eu dei uma oportunidade, porque até então tinha um sucesso estrondoso, fez sucesso na E3, né? Que Sim. ganhou de melhor game e tudo mais. Aí eu falei, vou dar uma oportunidade pra esse game, porque, tipo, eu era um Microsoft fã e só jogava os jogos da Microsoft. Aí eu comprei o PS5 e falei, vou jogar o The Last of Us. Eu confesso que a primeira parte foi muito chata. O jogo, ele começa arrastado, né? Uhum. E eu dropei na metade do jogo. Aí lançou a série, o primeiro episódio, muito foda, muito bacana. Aí eu falei, vou dar mais uma oportunidade. Aí agora eu tô conseguindo jogar. Vou falar que eu vou discordar um pouco do Otávio. Eu gosto do começo do jogo. Eu não gosto. Não, porque, olha o seguinte. Geralmente, jogo de zumbi, tu já tá lá massacrando geral, né? Beleza. Nesse jogo, eles poderiam não deixar a filha do Joe, né? Como personagem jogável. Mas tu sente a sensação do medo da infecção quando tu joga com a menina. Porque tu não tem o que fazer nada. A menina tem uns 13 anos, 14, né? Isso. 14 anos. Então, tu anda na casa de madrugada com um monte de gente te ligando. Essa introdução foi muito boa. Com um monte de gente te ligando, e a mina assustada, cadê meu pai, cadê meu pai? E tu não pode fazer nada, tu é uma criança, e tu só fica recebendo de pouco em pouco informações do que tá acontecendo na cidade. Aí já chega o pai dela assustado, e dá o tiro nos vizinhos dela lá, e tipo, a situação vai acontecendo muito devagar, e tu sempre no personagem da menina, pra tu sentir a sensação. Aí como tem aquela questão do campo, tu vê as casas dos vizinhos pegando fogo, como eu falei novamente, tu é a criança, tu não tem nada, então tu sente todo aquele medo que eles estão sentindo, a situação do campo, a invasão lá na hora que eles trocam de rua, porque tu vê a invasão da BR fechada, então te passa uma situação... E que tá tudo presente na série, né? Exato, em mais detalhes, próximo assim. com o personagem, então eu acho que aquela introdução no começo foi bem importante pra tu entender a situação do que tá acontecendo na série. Então é aquela parte até onde a... Spoiler, né? Até onde a Sarah tá viva, toda a introdução, essa introdução chata que o Otávio disse que demora muito mais do que o que apareceu na série, por exemplo. Sim. Então a série, ela tá, tipo, acelerada. Sim. É isso? Não, Porque eu não fiquei sabendo tanto. que a primeira Exatamente. temporada Não vai ser de exatamente. acordo com a primeira parte do jogo, né?
Então tá todo mundo meio que esperando já os acontecimentos. A segunda temporada é como se fosse a segunda parte do jogo. Tem Exato. 2 partes, né? É porque é exatamente isso que eu tô gostando da série. A série tá aprofundando detalhes pequenos que tem dentro do jogo. Porque se a gente for perceber, o Joel lá dentro, ele é grosso, ele é estúpido, ele é mais raivoso. Já o Joel da série, ele tem uma parte mais humana. Porque eu acho que a série tem que ter essa pegada. Ela tem que trazer algo mais humano para as pessoas se identificarem, porque a série tem uma amplitude bem maior do que o jogo. Então ela vai agregar outros públicos, então tem que ter uma pegada mais humana. Até porque no jogo, o Joe é as nossas vontades, é a gente que tá controlando ele. E na série, não, ele tem que ter uma personalidade mais forte. Eu acho ele muito mais humano na série, menos raivoso e tudo mais, ele é até um pouco mais compreensivo. A Ellie já tá igualzinha no jogo, eu acho ela muito parecida, o tom tá incrível nela. O legal é que, tipo, na série eles explicam aquela situação do Joe, né? Tudo que a gente consegue fazer no jogo com o Joe, por que o Joe é foda? Aí na hora que o carro acelera, tu vê o símbolo do exército no carro dele. Aí já explica mais essa questão, por que ele consegue fazer aquele 1 milhão de coisas, mexer com arma e tudo, coisa que não explica no jogo, mas na série explica. Não explícito, mas tu vê o adesivo no carro que ele já participou do exército. Não, Sim. por isso que ele faz aquele 1 milhão de coisas e não se lasca. Caramba, que legal. Não, mas eu acho também que essa questão do Joe mais humanizado pode ser um pouco da interferência do Pedro Pascal, assim, do ator. Sim. Porque eles mostraram o Joe mais sendo como se ele fosse traumatizado pelas coisas que aconteceram. Tipo, a morte da filha dele, o irmão dele que tava correndo risco de vida, que ele tava querendo ir atrás dele. Aí entra uma menininha e depois a Tess morre. Eita, tá cheio de spoiler. Mas a questão eu acho que justamente... eu acho que é uma interferência do Pedro, sabe? Como ator, ele viu assim, que se eu mostrar ele... mais afetado pelos traumas, não de uma forma agressiva, mas uma forma assim, poxa, ele é um ser humano também, sabe? Mas ele tá se virando, sabe? Ele não chora, ele não se deixa afetar, ele continua seguindo o caminho dele, lá que ele precisa seguir pra cumprir a história. Mas a gente sabe que ele tá muito afetado ali pelos eventos traumáticos, né, que aconteceram. Pois é, tanto que nessa questão da série de mostrar esse lado mais humano dele, o bom é que a gente acaba... Porque quando eu joguei o The Last of Us quando eu era mais molequinho, eu não comprei aquela questão dele reclamando com o trabalho. Não sei o quê, não posso perder esse emprego. E hoje, quando a gente viu aquilo, tu sente um pouco a emoção, porque ele não pode perder o emprego, porque ele tá tão estressado. Tinha a situação dele que não tava andando muito bem no emprego, aí depois teve a morte da filha dele, depois teve a morte da mulher que tava com ele lá, que eu esqueci o nome agora. E, tipo, todas essas relações foram traumatizando ele. Não tem como o cara ter cabeça naquela situação, ainda mais com... Como é mesmo? Com os vírus que tá acontecendo. Não tem como manter tua sanidade nessa situação. E ainda cuidar de uma criança que lembra a tua filha 24 horas. Nossa. Pois é. Entendeu? É verdade. E tipo, a criança caiu de colo em cima dele, né? Porque ele não tinha obrigação de estar com ela. Né, no colo dele. Ele não tinha de ter obrigação nenhuma de estar com ela. E ainda ela recordar e criar um laço afetivo que ele não teve com a filha dele. É verdade. Essa relação também... que a gente estava falando sobre o jogo e o filme, né? Eu vi muitas cenas que parecia realmente de videogame. Principalmente no início, que ainda tinha Sarah, aquelas cenas dele dentro do carro, que era do ponto de vista da Sarah, assim. E tu via só a cabeça deles dois, assim, atrás, aí via o pessoal atirando e tal. Tanto que, no início, eu achei que alguns cenários pareceram até... assim, extremamente cenográficos. Alguns não estavam muito realistas. Tava parecendo muito, assim, cena de videogame, sabe? E eu acho que é muito interessante essa pegada que eles levaram também pra produção, sabe? Não só a história deles pegarem... Muita gente tá falando, né? Que, é só uma... Eles pegaram o jogo e transformaram em filme. Tipo, relacionado a outros live actions, muito mais difícil eles fazerem esse tipo de coisa. Eu tava com essa questão de eles estão adaptando o jogo na série, até o episódio 2. Quando veio o episódio 3, eu falei, não, eles vão aprofundar, porque a história do Bill é um detalhe muito pequeno. Só se tu revira a revista dele, aí tu entende. É um detalhe muito pequenininho no jogo, que passa despercebido se tu não liga pra pegar colecionáveis, pegar revista, passa despercebido a história. E na série eles deram um episódio inteiro pra isso. Mas isso entendeu? é muito bom, que aprofunda, isso deixa mais complexo. Vai aprofundar, porque eu acho que o episódio 3 foi muito significativo pelo ponto de que, além de estar num vírus global, o mundo tá acabado, ainda existe amor lá dentro.
E eu acho que esse foi o ponto principal do episódio 3, e pra mostrar que realmente tem pessoas que não se dão bem com o mundo, como o Bill não se dava bem com o mundo, ele já estava preparado para aquilo. Ele já estava, como nos Estados Unidos chamam survival, né? São pessoas que já estão preparadas para o fim do mundo. E ele estava preparado, fez todo o esquema, tudo lá, e ele não contava que ele iria se apaixonar por alguém no meio do fim do mundo, né? Então acho que esse episódio é muito tocante, muito bacana. Muita gente tava... foi um episódio muito polêmico, né, esse terceiro. As pessoas focaram mais nesse quesito de ser um relacionamento homoafetivo do que realmente na importância que tem o personagem pra história, né? Eu não conheço muito o jogo, mas eu acredito assim, que quando o autor, ele pega um personagem e ele contextualiza a história dele, é porque ele vai ser importante lá na frente. A gente precisa saber aquela história pra saber por que as coisas seguiram dessa forma e tal. Então, eu acho que foi muito isso que faltou, assim, no público da internet, de entender, não, isso aqui é necessário. Vocês vão descobrir por quê, entendeu? Mas é engraçado porque, com o segundo episódio, a série, ela já... ela estourou, né? Com o segundo episódio, eles conseguiram liberar a segunda temporada. Isso quer dizer que, basicamente, o cachê que eles receberam até o segundo episódio foi suficiente pra contratar uma segunda temporada, entendeu? E com o terceiro, esses números começaram a baixar. E a gente consegue ver que é muito por causa da forma como o público vê as relações homoafetivas, né? Mas eu acho que são assuntos que precisam ser abordados, né? E eles trouxeram com muita força, sabe? Eu acho que eles trouxeram, assim, de uma forma muito bonita. A forma como eles mostraram que esse casal, ele conseguiu sobreviver, eles conseguiram se ajudar, sabe? E conseguiram também, enfim, viver naquele mundo pós-apocalíptico, né? Até porque... o jogo em si, ele trata essas questões, porque a Ellie é lésbica, né? Então, muita gente que não jogou a segunda parte do jogo, que tá acompanhando a série e sabe só da superfície, entende que o jogo é totalmente hétero, é totalmente os machos gamers e tal. Isso vem pra quebrar muito. O jogo aborda isso. Isso vem pra quebrar muito aquela questão que as pessoas falam, Tem porque contar DLC também, né? Isso, que vai contar muito exatamente. antes. Eu espero que adaptem. O DLC vai ser adaptado na série? Eu não tô sabendo. Eu não vi informação sobre, mas seria muito bom. Seria muito bom. Seria muito bom. Né? Se teve choro nesse terceiro episódio... Eu acho que é muito importante falar que, assim, as pessoas acham que são pautas, porque hoje todo mundo quer falar sobre isso, então as pessoas estão introduzindo, mas não. O jogo, ele é antigo, de 2013, sabe? Numa época, assim, que não era tão aberto, assim, falar sobre esse tipo de pauta. Mas eles abriram esse espaço. Entendeu? E eles abordaram muito bem. E o jogo antigo, ele já falava sobre isso, né? Então, não é uma coisa de agora. O jogo já ia ser... a série já ia ser assim, né? Porque o jogo já era assim. É uma adaptação. Tanto que quem já conhecia o jogo não reclamou. Mas a galera nova, que não entendeu o que aconteceu, aí pensou que era mimimi. Mas isso tudo já tava lá. Porque a gente que joga, a gente sempre foi vasculhar as coisas dele. A gente ficava... E eu acho que isso é só a ponta do iceberg. Eu acho que eles vão aprofundar muito, principalmente muitas histórias. Muitas histórias lá pra frente vai ser bem aprofundada. Mas mas e aí, gente? O que vocês acham que é o motivo, assim, dessa série ter estourado agora? De repente, tipo, lançou, tava todo mundo assistindo. O que vocês acham que gerou isso? Primeiro que eu já tô preocupado com os fungos lá de casa, né? A série já me despertou isso. Eu vejo um fungo, eu já fico pensando em fim do mundo. Mas eu acho que o sucesso estrondoso. Primeiro que a gente nunca teve uma adaptação de game muito boa, né, em séries. Isso é verdade. A gente é refém de Resident Evil. É o terror do gamer, Resident do geek. Evil nunca acertaram. A não ser o primeiro filme, né? Ninguém fala mal aqui do primeiro Resident, que é muito bom. Então, eu acho que... Pausa só pra curiosidade, a DLC vai ser adaptada também na série. Então vai ter mais choro. Vai ter mais choro. Eu acho que a galera ainda vai mais encher o saco ainda por conta da idade. Isso. Que vão mostrar isso muito mais cedo do que no 2. Mas sim, voltando. Então, eu acho que o sucesso, primeiro, foi pelo público gamer, que estava esperando uma adaptação muito boa. Segundo, pelo sucesso que o jogo já fazia, porque foi um grande sucesso da PlayStation. Na época, em 2013. Na época, no 2, eles fizeram o remake também, que o que eu tô jogando é o remake. E
fez muito sucesso, ainda faz, o jogo ainda tá caríssimo, né? Não, ainda agora é ele caro. tá muito mais caro, né? Sim. Porque as vendas explodiram quando a série lançou. Tipo, eu tenho até os dados Igual do aqui. Cyberpunk, quando lançou o anime, né? Isso. Explodiu novamente. A versão original, ela teve um aumento de 238% de vendas. E a versão remasterizada, 2%. Foi a original que eu peguei pra de mim, porque eu queria ter a experiência antiga ainda. Sim. Pois é, então eu acho que as pessoas, não só porque a série ela é muito boa, mas eu acho que o roteiro ele já foi pensado de forma muito boa. Quando o jogo foi lançado, ele já foi muito bem pensado. Então a adaptação da série já era uma coisa talvez de se esperar, sabe? Porque quando a gente vê um jogo, um anime ou outras adaptações geek, assim, que elas são adaptadas para uma live action, assim, eu acho que é porque as pessoas já criam uma expectativa. Aquele roteiro era muito bom, então eu vou transformar em um filme. Mas aí vem aquele medo. Será que vão alterar muito? Será que vão mexer no negócio que eu já sei que vai dar certo, que daria certo, entendeu? O público fica com medo. O legal que, da mesma forma que The Last of Us inovou nos jogos, porque ele foi o jogo que trouxe a história em primeiro lugar. Tanto que eu acho que no The Last of Us, quando tu joga, não é tão importante a gameplay. Tipo, lógico, a gameplay é importante, mas o desenvolver da história eu sinto que é muito mais forte. Porque toda hora tu joga um pouquinho, aí tem aquele ciclo da história. Igual o Deus da Guerra 4. Tanto que o Deus da Guerra 4 pra mim é Ctrl-C, Ctrl-V de The Last of Us. Exatamente. Né? Então, a gente vê essa história tão forte nos games, se a HBO, né? Antes que o Otávio me bata, que eu já vi isso aqui. Aí eu já vi que não tinha o que errar. Se eles errassem, meu amigo, a história já tá toda pronta. É só Tá toda seguir. pronta. O game em si já é se tu parar pra pensar e for assistir só os gameplay na internet, já é a série. Pois é. Porque é muito bonito, é muito bonito. E hoje, o público game tá mais exigente. A gente não quer só um joguinho que tenha... Tu vai, bata porrada, igual o God of War 1. E era divertido naquela época? Era, mas hoje, com as tecnologias que tem, com a inovação e tudo mais, a gente quer história, a gente quer enredo, a gente quer gameplay boa. Até porque Isso a gente é vai uma pagar 500, verdade. 400 reais no jogo, né? Pelo amor de Deus. Não é mais R$20, 30 um jogo. É verdade, o público tá se tornando mais crítico, né? Eu acho que até é uma causa dos jogos indie estarem subindo também, né? Também. Devagar, porque há um tempo atrás você não via as pessoas jogando assim, era realmente um público menor, assim, que jogava jogos indie. E hoje, por exemplo, a gente vê o sucesso de Stray, assim, sabe? As pessoas Estrondoso. jogando, tipo, pessoas que nem conhecem, que resolveram baixar porque foi uma sensação, né, na internet. O legal do indie, né? Só pulando de assunto, que a produtora que cria ele realmente dá a experiência que ela quer. E não tem tanta interferência de uma empresa multibilionária em cima. Então eles entregam o que eles realmente querem entregar. Agora, vamos supor... podem até me matar aqui depois, mas Call of Duty, qualquer jogo assim que lança anualmente, eu sinto que é extremamente forçado e não entrega o que a gente realmente queria no final das contas. Matheus Lobo cancelado oficialmente aqui Pois no é, a Geekspace. galera pode gostar, mas eu sinto que a história é muito arrastada já de jogo que fica lançando anualmente. Mas é verdade. Então, gente, o que vocês acham? The Last of Us é a melhor adaptação, assim, de live action? A melhor live action já feita de algum game. Eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Principalmente pós-apocalíptico, né? Mad Max. A gente tem Resident Evil. Mad Max é muito bom. The Walking Dead tem jogo. Não sei se vocês viram. Tem. sim, É um jogo narrativo, né? Sim. É bom até. Pois é, e aí? Olha, Mad Max é muito bom. Eu tinha me esquecido de Mad Max. É muito bom, muito bom, muito bom. Pois é. Acho que só não recebeu a A devida gente tava atenção, né? conversando antes do podcast que eu gostei muito da adaptação de Warcraft. É muito bom, eu gostei muito pro cinema. É verdade. Apesar deles terem feito para um público mais... tipo assim, pra todas as idades. Sim. Mas mesmo assim ainda Mais ficou geral. legal. Efeitos de ponta, roteiro legal. Eu gostei de Warcraft. Tem também o fanboy do Sonic aqui do lado, né? Que eu não posso Fanboy do deixar de Sonic. falar do Sonic, porque também fez um sucesso estrondoso, né? Foi muito bem feito. Tá chegando aí o Mario. Pois é, Né? Mario. Vocês já jogaram Horizon? É um jogo mais... Eu acho Não, ele tá na mais minha lista. novo. Tá na minha lista. Ele vai ter uma série também adaptada. É. Vocês ficaram sabendo? Ele E tem pós-apocalíptico. o Lara Croft também. Lara Croft. vai ter uma adaptação de Lara Né? Croft. Vai ter uma Não, Lara adaptação. Croft, no caso, já tem. Tem o Tomb Raider com a Angelina Jolie, né? Mas, tipo, era na primeira fase dela, que era aquela fase do PS1, que era do Tomb Raider. Agora vai ter uma adaptação da Lara Croft dessa nova
leva de games, que ela é mais nova. Aquilo é perfeito, aquele jogo é maravilhoso. O jogo é muito bom, Lindo, muito bom, muito lindo bom pra mesmo. caramba. Pois é, e eu também achei bacana porque o diretor da série, né, de The Last of Us, só pra gente ir finalizando, ele é o Craig Mazin, né? Ele foi indicado ao Emmy porque ele fez Chernobyl, né? E algumas coisas, assim, me fizeram fazer muita relação. Assim, os personagens, eu achei eles bem realistas, pelo menos quando eu assisti o filme de Chernobyl, né? Eu achei os zumbis muito bem feitos, assim. Pelo menos eu gostei muito do filme na época. Eu não sei nem se eu lembro direito como tava. Mas eu achei também a adaptação dos monstros de The Last of Us muito boas, assim. Os personagens, tipo, os atores atuaram muito bem. Não é aquela vibe, assim, tipo... É porque eles não estão usando muito CGI. É maquiagem pura. É o cinema antigo em ação. Como é mesmo? E do The Last of Us, sabia que como é o nome dos instaladores? Os instaladores. Né? São fãs da série. Sério? Que chamaram, igual The Walking Dead, que chamaram a galera pra fazer. São fãs que eles deixam lá pra participar. Caramba, que legal! Por isso que a adaptação é muito boa, porque, tipo, são fãs que sabem imitar eles igualzinho. Até a cena da Tess com o Joel, né? Sim. Eles fugindo dos instaladores foi muito boa. Meu muito Deus, boa. era pra ter chamado todo mundo. A gente vai lá fazer um flash mob, né? Todo mundo. Essa é uma parada legal. Mas, gente, é isso. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Alguma curiosidade que vocês... Uma coisa que eu tenho pra dizer é que essa daí, pra mim, é a melhor adaptação de games. Por quê? A gente viu o World of Warcraft, né? Que o Otávio falou, Sonic. Eu posso até jogar a Marvel aqui no meio, DC. O que acontece? Mas a DC e a Marvel até podem fazer isso. Porque qual é o caso? Geralmente os jogos eles têm uma história X acontecendo ali. Porém, quando vem pra live action, eles não adaptam aquela história. Eles falam, eu não vou trazer a mesma história, porque senão a galera não vai querer assistir. Sabe? Aí o que acontece? Deles querendo cortar a história principal, porque, tipo, The Last of Us, ele trouxe realmente a mesma história do jogo, com coisas acrescentadas. Era isso que a gente queria. Tipo, traz a mesma história. Porque quando a gente fala em live action, a gente quer a mesma história, só que adaptada pra série ou filme. É só isso. E no máximo, o The Last of Us também, ele pegou e preencheu os furos de roteiro. E só isso tá perfeito. É só isso que a gente quer. Agora, às vezes, inventar marmota é meio complicado. É uma polêmica muito grande a adaptação de qualquer coisa que já existe, né? De livro, de videogame, de HQ, né? Toda vez sempre gera alguma situação, assim, eles super drástica. Reinventar a roda, a gente já tem o que a gente quer ali. A gente não quer, quando inventa a marmota, a gente já fica, não, pelo amor de Deus. Eu acho que The Last of Us tá fazendo o trabalho bem feito. Extremamente perfeito. Eles estão dando o que os fãs queriam, estão dando referências pra quem jogou o game, quem é muito fã tá sacando muitas coisas que geralmente quem não jogou o jogo não tá entendendo, e tá trazendo fãs novos, por exemplo. Eu tenho amigos que nunca jogaram, mas estão curtindo a série num nível absurdo, sabe? Então, o The Last of Us também tá trazendo essa galera que nunca jogou o game. Isso. E pra quem não jogou, vai jogar. A gente vê isso nos dados dos jogos, da venda de jogos aumentando, né? É isso que é legal. Tipo, o The Last of Us, ele conseguiu, finalmente... E o bom é que eu espero muito que isso vire referência para outras adaptações, que eles falam que eles querem trazer algo para inovar, pra galera que não conhece também chegar, e até pro gamer ir assistir. Então eles trouxeram a história principal e acrescentaram algo novo. Então tu vai ter a tua história principal e vai ter coisas que tu precisa assistir para complementar teu jogo. É verdade. Mas, gente, é isso. Foi muito bacana essa conversa que a gente teve sobre a série. Inclusive, esse episódio vai estar sendo lançado depois do 4º episódio de The Last of Us, né? Então, provavelmente vão ter novas polêmicas, vão ter personagens novos, situações novas, que a gente já estava até conversando mais cedo, né? Que vão aparecer pessoas e coisas vão acontecer. O episódio 4 vai ser bem dinâmico. Exatamente, vai ser muito bacana. Então, sabe, se você ainda não assistiu a série, aproveita pra assistir, pega enquanto ainda tá lançando, porque é sempre bacana acompanhar, né? Acompanhar os fãs, a galera na internet que tá acompanhando também. Vai ser muito interessante. Dá pra acompanhar ainda, galera. Todo dia não, todo domingo às 23 horas. Tá no 3º episódio, dá pra vocês acompanhar tranquilo. O episódio o quê? Tem 1 hora e pouco? Esse dá teve tempo 1 hora de e meia, zerar né? o jogo também. Não recomendo muito não, perdi sono, gente. Mas é isso. Muito obrigada por participarem do podcast hoje. Então a gente fica por aqui, tá? Sigam a gente nas redes sociais, segue a gente no YouTube, ativa o sininho para receber notificação. Procura nosso Instagram, Twitter, Facebook, a gente vai estar sempre atualizando e toda terça-feira a gente volta aqui com vocês para falar um pouco mais sobre o mundo geek.